Pogba e Corinthians, novidades. Eu fui o primeiro a contar, não lembro que dia, mas que o Corinthians havia conseguido um segundo parceiro para bancar os salários do Pogba. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para recapitular essa história. O Pogba pediu algo na casa dos 4 milhões. O Pogba começou a se oferecer para o Corinthians. Primeiro com a participação no programa do Danilo Gentili, depois com stories, treinando com uma camisa do Brasil, dos atletas olímpicos e falando e colocando legenda como carregando, enfim, se insinuando para o Corinthians. O torcedor corintiano ficou maluco, começou a fazer pressão no presidente Augusto Melo. A pressão funcionou e o Augusto pediu para que o Fabinho Soldado entrasse em contato com o staff do Pogba. A resposta que veio foi de que o Pogba topa conversar, mas quer 4 milhões de reais. O Augusto, obviamente, não tem essa grana e sugeriu que os homens do departamento de marketing começassem a trabalhar em busca de parceiros. A Esportes da Sorte, que é a atual patrocinadora, se comprometeu a pagar metade, faltava a outra metade e o Corinthians começou a receber várias ofertas de empresas. Todas foram submetidas ao crivo do departamento jurídico. A ideia era entender se essas empresas têm capacidade financeira, se elas têm nome limpo no mercado, enfim, para não criar mais confusões. E uma dessas empresas foi aprovada pelo departamento jurídico e o Corinthians, a partir daí, procurou o staff do Pogba para falar, agora a gente pode conversar, já temos condição de, se não pagar os 4 milhões de reais, se aproximar desses 4 milhões de reais. A proposta ao Pogba já foi feita, confesso que não obtive ainda uma resposta, um feedback de como é que o Pogba respondeu a essa oferta, mas vocês devem ter visto que o Corinthians fez uma postagem de Feliz Natal nesse dia 24 e na árvore um mascote das Olimpíadas de Paris. Posso assegurar para vocês que não foi por acaso, tá? Essa é mais uma cordinha que o Corinthians está dando nessa história de Pogba. O Pogba tá livre, ele rescindiu o contrato semanas atrás com a Juventus, mas o Pogba só pode voltar a jogar a partir de março. Estava cumprindo uma suspensão por doping, essa suspensão chegou a ser aplicada em 4 anos, ele recorreu e conseguiu uma redução da pena, mas antes de março o Pogba não pode jogar e, se eu não me engano, não pode nem treinar. Vamos lembrar que quando o Gabigol foi suspenso, também por uma questão de doping, nem as instalações do Flamengo ele podia usar. Então, ainda que consiga se acertar com o Pogba, o Corinthians não vai poder trazê-lo para treinar na academia do Corinthians, não vai poder levá-lo para a Neoquímica Arena, e nenhuma atividade vai poder ser feita vinculada ao Corinthians. O Corinthians pode mandar gente da equipe dele para passar um cronograma de atividades, para fazer trabalhos fora do Corinthians, mas o Pogba estará proibido de fazer esses treinos sob supervisão do Corinthians dentro do Corinthians, tá? É até legal trazer esse esclarecimento. Tem também informação sobre uma contratação que não ficou das melhores para o Corinthians, tá? Por que Sérgio Ramos no futebol brasileiro é tão difícil? Preciso te explicar agora por que Sérgio Ramos no futebol brasileiro é tão difícil para não dizer impossível. O zagueiro de 38 anos de idade já foi alvo do Boca Juniors na Argentina e do Corinthians no futebol brasileiro. O Sérgio Ramos é casado com uma apresentadora de TV, a Pilar Rubio. Ela tem um papel importante em uma das principais emissoras do país. E esse emprego não permite que ela faça viagens muito longas ou se ausente da Espanha. Então uma coisa é para o Sérgio Ramos atuar, por exemplo, no PSG, viagem de 40 minutos de voo. Ele consegue visitá-la ou ela consegue visitá-la. Agora, em relação ao Brasil ou América do Sul, isso se torna praticamente irreal, impossível. E aí, além de abrir mão da companhia da esposa, o Sérgio Ramos também ficaria distante dos 4 filhos do casal. Ele tem um menino de 9 anos, depois de 8, de 6 e de 4 anos de idade. E é para se manter perto da esposa e dos filhos que o Sérgio Ramos tem recusado as propostas do futebol sul-americano.